Eu vou pegar esse aqui. Talvez. Caminhada aí. Vai em cima, vai em cima. Não deixa não. Vai, Will. Muito obrigada, viu, Mila, pelas informações. Nossa produção segue apurando detalhes sobre esse caso, né, para entender essas investigações que você traz aí desde 2014, ou seja, 10 anos aí dessas investigações. Não sabemos exatamente se ainda está no âmbito policial.
por entender que para o pai Vai do necessitar Carnico. do próprio filho porque a situação Salva aí, mano. escapou do controle daqueles conflitos. Salva aí o eu. Costumam ser corriqueiros, né, para quem convive, né, dentro do seio familiar, mas nesse caso saiu, né, do conflito tolerável, acabou virando um caso de polícia lamentável, mas pelo menos essa família, imagino que agora esteja se sentindo um pouco mais segura com este suspeito afastado, né, porque em prisão vamos seguir acompanhando, é assim que a gente leva Seria um... Nesse momento, os técnicos ali se debruçam e fazer a transferência da rede elétrica do poste, né, poste antigo durante esse acidente, e vai ser transferida, movida para aquele poste ali novo, já foi devidamente instalado, e os técnicos nesse momento trabalham. Esse acidente aconteceu na Rua Caldas, justamente essa rua de onde a gente fala ao vivo, está bem próximo do final de linha, aqui na Capelinha de São Caetano, por volta de 5 horas da manhã. Chega aqui uma moradora, gentilmente estava conversando comigo antes de entrar no ar. Muito boa tarde para a senhora. Às 5h30 da manhã. Todos sabem que eu estou, inclusive, um susto aí para vocês, um horário que muita gente ainda está dormindo. Por volta das 5 horas da manhã, a gente acordou assustado, achávamos que era peinado de alguém, e aí o susto foi muito grande, o barulho foi muito grande, mas graças a Deus o motorista está bem, né, sem nenhum arranhão, e tudo certo, graças a Deus, mas o susto foi muito grande. Ela se refere ao telhado, sobretudo porque a gente está no período chuvoso, tem aquela ventania, que tem muita esteira geadética, como a gente costuma dizer. O motorista, pelo que também a gente conseguiu apurar, ele foi um susto muito grande, não é para menos, ele conseguiu sair desse veículo sem nenhum ferimento. Sabe me dizer se tinha mais alguém no carro, se ele estava sozinho? Não sei colocar. Então, a gente costuma colocar o carro um pouco acima, e é exatamente o que aconteceu, a gente não sabe porque a gente não estava todo mundo dormindo, né, naquele horário. Mas tudo indica que ele estava sozinho. O trabalho da Coelba que continua aqui, pouco depois desse acidente, esse trabalho foi iniciado dentro da casa da senhora, que tem energia, que vai só. Na minha casa tem energia porque aparentemente são duas redes. Não sei dizer o certo, mas são duas redes. Então o poste lá responde com uma outra rede. E aí na minha residência tem, abaixo do poste não. Muito obrigado, gentilmente. Uma moradora conversou com a gente aqui ao vivo no Bahia Meio Dia. Então, como ela já adiantou, inclusive essa rua aqui é formada por pelo menos duas redes. A grande maioria dos imóveis está com energia, está com fornecimento normal nesse momento, mas os imóveis mais para baixo ali do local, do ponto desse acidente, estão com fornecimento de energia nesse momento interrompido. Esse fornecimento, claro, só vai voltar depois que o trabalho for concluído. Não há previsão para que esse trabalho seja concluído, até porque é um trabalho bastante complexo. Depois que esse carro bateu no poste, esse poste ficou inclinado para frente, fazendo com que os fios ficassem também aqui jogados pela rua. Então, nesse momento, há esse trabalho de transferência. Uma pessoa se apresentou para a gente, um homem disse que é um conhecido do motorista, eles não querem gravar entrevista, é um momento bastante delicado, ele ainda está muito preocupado porque eles estão tentando ver de que forma vão fazer a retirada desse cabo. Acidente 5h30 da manhã, 5h30 da manhã, agora são 12 e pouquinho, 12h06 mais ou menos, o carro ainda continua aqui no local, eles estão tentando receber algum tipo de apoio, inclusive nos informaram, antes da gente entrar ao vivo aqui no Bahia Meio Dia, que chegaram a cogitar um guincho particular, mas seria um valor um pouquinho caro para o orçamento deles. Então, nesse momento, o carro continua aqui, não há registro de feridos nesse acidente, e aí, claro, o trabalho da equipe da Coelba que segue até, de fato, E o carro vaca no porte, né, Ney? seja solucionado e energia retorne. Pode, é. Que nesse momento estão com fornecimento interrompido. Tirou o sinal ali da praça? Tem sinal aí não? Na praça tirou o sinal. Foi. E olha, passageiros da linha 1 do metrô tomaram um susto ontem ao escutar
Agora não tem mais. abaixados, né? Mas os feitos por uma passageira aí mostram as pessoas deitadas no metrô, não deitadas mesmo no chão, Só pode, né, Ney? de serem atingidas aí por uma bala perdida. A gente procurou a CCR Metrô, fomos informados em nota que alguns passageiros ouviram disparos de arma de Galera, fogo, deixa eu barulhos seguir sem mais. sentido, mas que Tchau, não galera. ocorrência desse